percebi ao longo do tempo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande assim, de lidar com os textos dos filósofos, de lidar com as ideias dos grandes filósofos e filósofas. Quando um filósofo ou uma filósofa faz uma proposição, quando ele lança uma ideia para nós, ele não está lançando uma verdade sobre o mundo, tentando doutrinar a gente naquela verdade que ele descobriu sobre o mundo, e aí a gente tem que acreditar naquilo de cara, ou então rejeitar aquilo de cara, porque aquilo não faz parte daquilo que a gente acredita sobre o mundo. Não é sobre acreditar no que o filósofo disse, ou não acreditar no que o filósofo disse, porque eu acredito em outras coisas. Quando um filósofo ou uma filósofa lança uma ideia para nós, ele está, em primeiro lugar, propondo para nós uma experiência de pensamento. Ele quer que a gente faça uma experiência de pensamento para ver por nós mesmos se aquilo faz sentido e até que ponto faz sentido, ou se aquilo não faz sentido e por que não faz sentido. Ele desencadeia um processo que começa ali naquela proposição que ele lança para nós. Aquela proposição lançada para nós, uma ideia filosófica lançada para nós, não é o fim de um processo que a gente tem que comprar ou rejeitar. Comprar porque não, é realmente nisso que eu acredito, tenho que acreditar porque o filósofo me disse, é uma verdade sobre o mundo, ou rejeitar porque não, eu acredito em outras coisas e esse cara quer destruir as minhas crenças. Não, filosofia é, em primeiro lugar, o exercício de pensar por si mesmo. E o que todos os filósofos e filósofas querem quando nos lançam suas ideias, quando nos lançam suas próprias experiências de pensamento, é nos instigar, nos provocar a fazer uma experiência mental de ver se aquilo faz sentido, até que ponto faz sentido ou não, e começar a partir dali a investigar aquele assunto sobre o qual ele falou, para no exercício de pensar por nós mesmos, inclusive invocando as nossas próprias experiências de vida, indo aos textos de outros filósofos, indo a textos de outras tradições religiosas e míticas, indo aos achados da ciência moderna e contemporânea, para ver se aquilo que eles falaram faz sentido ou não. É uma experiência de pensamento, uma experiência na qual o que está em jogo é o pensar por si mesmo. E eu noto que há uma confusão muito grande a esse respeito. Quando você lança muitas vezes a ideia de um filósofo para alguém, ou quando você vê que a pessoa entrou em contato com a ideia de um filósofo, é muito comum que ela ou compre aquilo acreditando que aquilo é uma verdade sobre o mundo, ou, mais comum ainda, que ela rejeite aquilo como se fosse uma tentativa explícita de subversão de tudo aquilo que ela realmente acredita. Por exemplo, teve um Enem há alguns anos atrás que caiu uma questão com a Simone de Beauvoir, uma grande filósofa francesa do século XX, que dizia, uma frase até bem famosa, bem interessante dela, que diz o seguinte: não se nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico determina o que é, a princípio, o ser mulher. Quando Simone de Beauvoir lança essa ideia para o mundo, para nós, para cada um de nós, ela não está doutrinando as pessoas, lançando uma verdade, dizendo assim, olha, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, para você, a princípio, comprar ou rechaçar, dizendo, não, mas é claro que as pessoas nascem mulher ou homem, eu vejo isso acontecer. O que Simone de Beauvoir está propondo é uma certa experiência de pensamento, que diz o seguinte: você já parou para pensar se existe algum destino biológico que determine o tipo de significações atribuídas ao ser mulher ao longo da história? Você já parou para pensar se há alguma marca biológica que determina aquele chamado papel da mulher tradicionalmente estabelecido na nossa sociedade? Ela está jogando para nós uma provocação para fazermos por nós mesmos a experiência de pensamento de ver se aquilo faz sentido, de ver se existe ou não algum traço biológico que realmente determine o que é o ser mulher, ou se todos os significados e significações atribuídos ao ser mulher, se tudo aquilo que se chama de o papel da mulher, como por exemplo, casar, ter filhos, cuidar da casa e dos filhos de um certo marido, se isso não é socialmente construído. Ela está nos chamando a atenção para nós mesmos pararmos para pensar se não há toda uma educação socialmente feita, toda uma educação das pessoas que nascem
com uma determinada configuração anatômica e biológica, fisiológica, chamada fêmea, para construir nela, para incutir nela, para formá-la segundo todas as significações sociais tradicionalmente atribuídas a um suposto ser mulher. E aí a gente vai parar para pensar. É óbvio que nessa espécie nascem pessoas com uma determinada configuração anatômica e fisiológica que corresponde àquilo que se costuma chamar de fêmea, e existem pessoas que nascem com uma determinada configuração anatômica e fisiológica que se costuma chamar de macho. Agora, essa configuração anatômica e fisiológica ela é suficiente para determinar, tem alguma coisa inscrita nela que determine de saída qual é o papel social que essa pessoa deve assumir dentro da sociedade? Que tipo de significações o ser mulher tem dentro da sociedade? Ou esse ser mulher e as significações que estão tradicionalmente a ele atribuídas são uma construção de um certo contexto sociocultural? Ou há toda uma educação social daquelas pessoas que nascem com uma determinada configuração anatômica e fisiológica fêmea para corresponder às significações atribuídas a esse padrão do que é o ser mulher? Essa é a experiência que você tem que fazer. Não é comprar ou rechaçar. É ir atrás de procurar, na sua experiência de vida e de mundo. O que você observou? Não existe toda uma educação diferenciada para esses seres que têm que corresponder a um padrão de ser mulher? Não existe toda uma educação desde criança, tem que brincar de boneca, tem que brincar de panelinha e de cozinha, não pode brincar de carrinho, não pode brincar de futebol, não pode gostar de azul, tem que vestir rosa, não pode demonstrar certas expressões de força, tem que demonstrar certas expressões de fragilidade. Não há toda uma educação social, inclusive não só através dos exemplos e das práticas familiares e nas escolas, mas também através de todos os filmes, novelas, séries, desenhos. Não há ali toda uma construção do que é a significação atribuída ao ser mulher? Então a Simone de Beauvoir não tem uma certa razão? Ou não, você não observa isso, você estudando lá biologia, estudando pensadores sérios da ciência, os achados sérios das ciências, encontrou que não, realmente as últimas pesquisas mostram que existe algum traço biológico, alguns traços biológicos que correspondem a certas significações atribuídas ao ser mulher. Então a Simone de Beauvoir não está totalmente certa, mas tem aqui alguns elementos nos quais ela realmente a gente tem que levar em consideração, porque há elementos de uma educação para o ser mulher, de uma formação para o ser mulher, que realmente é socialmente construída, que por limitar drasticamente as possibilidades de um grupo inteiro de pessoas, por exemplo, a possibilidade de frequentar certos espaços públicos, a possibilidade de participar plenamente da vida política, a possibilidade de ocupar certos cargos de trabalho, a possibilidade de atingir certos patamares econômicos, isso está sendo negado socialmente a todo um grupo chamado de mulheres. Então é preciso atuar na luta contra esses grandes padrões, que se construíram de significações em torno do ser mulher, que estão limitando a vida de um grupo inteiro de pessoas. Esse é o seu exercício. Filosofia é um exercício de pensar por si mesmo. Quando o filósofo David Hume propõe para nós uma experiência e nos diz assim, olha, não há um centro de comando racional e consciente chamado eu. Por mais que a gente tente acessar ou de falar desse eu, como se fosse um centro de comando, um núcleo de identidade de todas as experiências que a gente vive e viveu, a gente tem certeza que existem essas experiências. Eu tenho muitas experiências. Agora estou tendo aqui a experiência de falar diante de uma câmera para uma audiência que é imaginária agora para mim. Eu não sei quem está vendo, quem vai ver. Eu tenho uma experiência dos sentimentos que me atravessam em diversos momentos, de medo, tristeza, raiva, alegria, amor, paixões diversas. Mas onde fica o núcleo central que reúne todas essas experiências? Esse núcleo central, que geralmente a gente chama de eu, é uma espécie de ficção. Quando a gente entra em contato com esse pensamento do Hume, ideia tão problemática, tão assim, fora do comum, de que o eu é uma espécie de ficção,
o eu como centro de comando racional e consciente que reúne todas essas experiências dispersas que a gente vive, quando ele diz que isso é uma ficção, está lançando uma verdade que você na hora acredita e toma aquilo como uma verdade de vida, então não existe eu e não sei o que. É uma experiência de pensamento. É para você parar e pensar. Mas de acordo com todas as experiências que eu tenho, de acordo com a minha história de vida, não tinha lá um centro de comando racional e consciente decidindo a cada passo para onde eu ia, o que fazer, pesando e medindo as circunstâncias e as consequências de cada ato, as causas e consequências, analisando todas as circunstâncias em jogo, para então tomar uma decisão racional, consciente sobre as coisas? Ou foi muito mais assim, eu fui sendo levado por certas circunstâncias de todas as ordens, né, circunstâncias climáticas, circunstâncias de contexto sociocultural, circunstâncias da educação que eu recebi, circunstâncias da formação que eu continuei fazendo comigo mesmo, circunstâncias dos relacionamentos pessoais, interpessoais que eu estabeleci, circunstâncias das exigências de muitas instituições com as quais eu me relacionei, circunstâncias emocionais que entraram em jogo sem que eu estivesse no controle do processo, circunstâncias como esse medo, essa raiva, ou esse amor, ou essa alegria, ou essa euforia, ou essa excitação por um projeto que vem, eu não sei nem de onde veio a excitação, mas eu me lancei no projeto. E você vai pensar, o Hume está falando alguma coisa que faz sentido para mim, de acordo com todas as experiências que eu vivi na minha vida? Ou ele tem meia razão, porque tem certos momentos em que sim, eu tenho a experiência de ter lá um centro de comando racional e consciente. Quais são esses momentos? Como é que funcionam esses momentos? Por que eles não funcionam se o que o Hume estiver falando estiver 100% correto? E aí você vai elaborar esse pensamento, vai fazer o exercício de pensar por si mesmo. E não vai ficar só no exercício consigo mesmo, você vai buscar fora de si também, e fora da obra do Hume também, várias contribuições, várias teorias de vários outros filósofos, vai buscar nos textos das religiões e dos mitos, vai buscar nos achados da ciência. O que a neurociência, por exemplo, nos diz sobre a existência ou não de um centro racional consciente? Spoiler, ela concorda muito mais com o Hume do que discorda. Para a neurociência parece também não haver, pelo menos até hoje não foi encontrado, nenhum tipo de núcleo racional e consciente no cérebro que seja capaz de controlar todas as nossas experiências e que estivesse lá a princípio controlando racional e conscientemente nossas experiências, analisando racional e conscientemente todas as circunstâncias do mundo. Você vai procurar na psicanálise, mas o que a psicanálise diz? A psicanálise já é do século XX, então já tem várias ferramentas que o Hume de repente não tinha. Como é que eu vou entender melhor essa experiência de pensamento que o Hume propôs? É isso, uma experiência de pensamento, de pensar por si mesmo. Não é só acatar ou rejeitar. Não é isso que está em jogo com a filosofia. O filósofo não quer que você de cara acredite no que ele diz, e muito menos que de cara rejeite o que ele disse, porque aquilo contraria as coisas nas quais você já acredita. Filosofia é pensamento em movimento. É o movimento do pensamento rebelando-se contra todas as crenças que aprisionam esse movimento. A crença é uma prisão. Se você acredita que tal coisa funciona dessa maneira e tem que funcionar dessa maneira e sempre funcionará dessa maneira, você está preso. Por mais que venham circunstâncias diferentes te mostrar que não é exatamente assim, por mais que venham bons argumentos diferentes te mostrar que não é exatamente assim, você vai continuar raciocinando assim, preso nesse próprio circuito fechado de pensamento, que influencia também as suas ações, a sua postura diante do mundo, diante das pessoas, diante de si mesmo, de uma forma que você fica viciado num certo padrão de pensamento e comportamento. A crença aprisiona. E filosofia é o exercício rebelde, a rebeldia existencial contra esse aprisionamento que a crença faz com a mente. Entende? Por isso que não se trata de simplesmente acreditar num filósofo. Se trata de acolher aquela proposta como um desafio. As proposições filosóficas são como desafios lançados para nós, para que a gente pense por nós mesmos, colocando o nosso pensamento em movimento.
Simplesmente acreditar no que o filósofo disse vai ser congelar o pensamento novamente numa determinada formatação. Ah não, Hume disse isso, então é isso. Agora eu acredito nisso. E não importa quais circunstâncias venham de qualquer lugar, quais experiências eu tenha vivido que contrariem isso. Não, agora eu acredito nisso. Não se trata de acreditar. Se trata de colocar o pensamento em movimento, porque o movimento do pensamento pode romper as correntes da crença. A torrente do pensamento pode romper as correntes das crenças. Quando Nietzsche diz Deus está morto e nós o matamos, ele não está simplesmente fazendo um afago na sua crença enquanto ateu, que não acredita em Deus, e aí você agora encontrei uma coisa aqui muito bacana, porque Nietzsche disse que Deus está morto e eu não acredito em Deus, então Nietzsche está completamente certo e meu ateísmo está bem justificado. Ele também não está atacando a sua crença em Deus. Então, Deus está morto. E você entra em contato com aquele pensamento do Nietzsche, Deus está morto e nós o matamos. Como assim? Nietzsche é um safado, um pilantra. Porque, ele está dizendo que Deus está morto, mas eu acredito em Deus. Então ele está só aqui cutucando minha fé, contrariando minha fé. Eu não quero nada com esse cara é um charlatão. Não é isso. Nem uma coisa nem outra. Quando Nietzsche diz Deus está morto e nós o matamos, ele quer que você faça a experiência de pensar se aquilo faz sentido e por quê. E aí você vai procurar entender melhor, primeiro dentro do próprio Nietzsche, o que ele quis dizer com isso. Ele está dizendo simplesmente que a humanidade, a partir do século XIX, com os achados da astronomia, com os achados de Darwin, da evolução das espécies, com o desenvolvimento suficientemente forte das ciências humanas, das ciências chamadas humanas, por exemplo, da história, que consegue mapear com circunstâncias históricas o processo de formação e surgimento de qualquer instituição religiosa, o processo de formação e surgimento na história de qualquer Deus, o processo de formação e surgimento na história de quaisquer valores morais atribuídos a uma certa religião. Então, com o nosso desenvolvimento científico, com o nosso entendimento melhor das ciências da natureza, com o nosso entendimento melhor das ciências históricas dos humanos, nós matamos, simbolicamente, Deus, os deuses, essas figuras sobrenaturais que davam conta de explicar aquilo para o que nós não tínhamos explicação. Com as ciências, nós matamos essas figuras sobrenaturais que supostamente, antes da gente ter um entendimento melhor, existiam desde sempre, eram eternas, tinham criado o mundo. A gente já entende cientificamente como é que o mundo foi criado, a gente assassinou essa figura sobrenatural que teria criado o mundo. Se a gente entende, a partir das ciências, como é que funciona o processo de evaporação da água, o ciclo da água que cai uma chuva, a gente não entende mais que é o Deus da chuva que está fazendo chover. Se a gente entende que tudo tem um processo de formação histórica, inclusive as religiões, inclusive as crenças, inclusive os valores morais, inclusive os deuses, a gente já não consegue mais, tão tranquilamente quanto um homem medieval, acreditar que esse Deus, qualquer Deus que se cultue hoje, existiu desde sempre, está lá desde o início do mundo e vai cuidar de nós como filhos preferidos. Se existe uma evolução das espécies, se a gente evoluiu, assim como todas as espécies, a partir de um longo processo de mutações mais ou menos aleatórias e adaptações ao ambiente, logo a gente não foi criado especialmente para ocupar o centro do mundo, até porque não estamos no centro do mundo, sabemos desde Copérnico. Então você vai fazendo a experiência, caramba, então se tudo isso faz algum sentido, Nietzsche talvez tenha razão, talvez a gente tenha assassinado Deus com as ciências. O que a gente faz agora num mundo sem o recurso ao sobrenatural? A gente lamenta eternamente que não temos mais o recurso ao sobrenatural, a gente faz de tudo para regressar a um mundo no qual o recurso ao sobrenatural era viável e ficamos ali presos nas sombras de Deus no fundo da caverna, como diz Nietzsche. Deus morreu, mas por muitos e muitos anos os humanos permanecerão presos às suas sombras que são mostradas no fundo da caverna. A gente vai trocar Deus por outro tipo de verdade absoluta, como se outro tipo de verdade absoluta ainda fosse possível. Vai trocar Deus pelo sentido da história, um sentido único e absoluto da história.
vai trocar Deus por uma promessa de um paraíso futuro, seja ele realizado na Terra ou no mundo além, vai trocar deuses por doutrinas indianas das energias e da reencarnação. O que a gente faz com essa experiência, que é muito nossa, muito do nosso tempo, que é de ter assassinado Deus com os recursos científicos e não poder mais contar com o recurso ao sobrenatural, que todos os nossos antepassados tiveram. Todos os nossos antepassados tiveram tranquilamente um recurso ao sobrenatural que fazia muito sentido na época em que eles viveram. Nós não. Nós temos ciência, nós temos tecnologia, nós temos um entendimento mínimo de como funcionam os processos biológicos, os processos da natureza, os processos históricos. O que a gente faz com isso? O que a gente faz com essa condição existencial de estarmos abandonados à nossa própria sorte no mundo, sem qualquer recurso viável ao sobrenatural? Retornamos, desenvolvemos novos velhos fanatismos religiosos, como se ainda fosse viável viver a mesma fé que o homem medieval, que não tinha nenhum desses recursos que a gente tem hoje. Nós desenvolvemos outros tipos de fé em outros tipos de verdade absoluta. É isso, vamos cultivar outras verdades absolutas que substituem Deus nos nossos corações. Vamos cultivar outras ilusões de onipotência que substituem Deus nos nossos corações. Ou vamos corajosamente assumir o nosso destino, a nossa condição existencial de estarmos aqui, abandonados à nossa própria sorte, porém cheios de recursos para lidar com as circunstâncias do mundo. Vamos investir na nossa própria compreensão de mundo para nos tornarmos contemporâneos de nós mesmos. Vamos investir no poder do pensar por nós mesmos. Vamos fazer arte, a rodo, muita arte sobre essa condição existencial tão sofrida quanto libertadora de estarmos pela primeira vez na história humana com a compreensão existencial de que estamos no mundo sem um grande regente universal, sem um grande sentido universal para a nossa história e para nossas vidas, sem um grande destino que determine desde o princípio o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer, como devemos pensar e como não devemos pensar, como devemos agir e como não devemos agir. Isso tem um lado que é extremamente libertador. O que a gente faz com essa liberdade? A gente cria para nós um novo mundo? A gente cria para nós uma nova experiência de vida, consentânea com esses achados da nossa contemporaneidade? Essa é a experiência, o tipo de experiência mental que Nietzsche quer que você faça. É esse o tipo de experiência mental. Você pense por si mesmo se o que ele disse faz algum sentido, ou se o que ele disse não faz sentido, ou até que ponto não faz sentido. Talvez você encontre que há no fundo da existência humana algum tipo de anseio pelo sobrenatural que nunca vai se desfazer e que, portanto, ele não tem tanta razão ao dizer que nós matamos Deus. Talvez você encontre algum elemento inscrito na genética ou na neurociência que te dê a chave para a compreensão da nossa experiência de sobrenatural. Talvez você ache que tudo isso é uma grande bobagem, mas assim, pelo menos faça o exercício, a experiência que ele está te propondo. É um desafio, é uma experiência. O filósofo desafia a nossa mente. Os filósofos e filósofas da história do mundo, eles desafiam a nossa mente a romper as correntes das crenças e das opiniões estabelecidas normalmente, socialmente, pessoalmente, que estruturam ali nossa vida, mas mantêm nossa vida em limites estreitos, para uma experiência que é de movimento, é um pensamento em movimento, é buscar entendimento, compreensão daquilo, é buscar respostas nas mais diversas fontes, é fazer esse exercício de ver se faz sentido, é usar essa máquina chamada mente, que é capaz da incrível habilidade, da incrível capacidade de fazer simulações mentais. Você consegue simular, mas se for assim, qual seria o impacto sobre a minha vida? Mas, dado que eu vivi tais e tais experiências, isso que esse cara disse faz sentido ou não faz sentido? Se fizesse sentido, como que eu teria que entender essas experiências que eu vivi?
Se não faz sentido, como que eu entendo essas experiências que eu vivi? Simulações, você faz simulações mentais, você usa imaginação, o incrível poder da imaginação, que está aí, doido para ser usado. A mente está doida para trabalhar, a mente está doida para se mover, não para ficar restrita ali nos espacinhos tão estreitos que a crença nos restringe. Então hoje era só isso que eu queria falar. Queria falar um pouco sobre a experiência da leitura dos filósofos, da experiência que a filosofia, que os filósofos e filósofas nos propõem. É um desafio para fazermos a experiência através de várias simulações mentais, através do uso da imaginação, através da busca em diversas outras fontes para além da obra daquele filósofo, para ver se aquele troço faz sentido ou para ver se aquele troço não faz sentido. Até que ponto e por que faz ou não faz algum sentido. E qual o impacto, fazendo sentido ou não, ou mesmo até certo ponto, para a nossa própria visão do mundo, para a nossa própria compreensão do mundo, para a própria postura que nós assumimos diante do mundo, diante das pessoas e diante de nós mesmos, caso alguma coisa do que foi dito por aqueles filósofos faça sentido ou não. É muito simples, mas é muito difícil. Agora, é assim que se lida com a filosofia. Não é acreditando ou não acreditando. Filosofia é o exercício de pensar por si mesmo. E os filósofos e filósofas do mundo lançam para nós, em primeiro lugar, não uma verdade pronta, não uma crença pronta a qual nós devemos aderir ou não, mas um desafio à nossa mente para lutar contra as correntes da crença e se deixar levar pelo movimento da torrente do pensamento vivo, pensamento em movimento.